Nesta aula nós vamos ver o panorama do sistema logístico brasileiro. Todo o sistema logístico do Brasil possui alguns problemas que devem ser levados em conta, o que encarece muito o fretamento dos nossos produtos. Primeiro, a questão da malha viária terrestre, que ela é muito rarefeita, ela está obsoleta, né? Está em péssimo estado, na verdade não está em mau estado. E o transporte marítimo e fluvial eles estão subutilizados. A gente já viu em outros slides, em outros vídeos, que a questão do transporte ferroviário, marítimo e fluvial ela é de especial relevância devido ao seu baixo custo. A rodovia predomina no nosso país e a interiorização é cada vez maior na questão da produção agrícola, o que também traz um problema com relação ao agronegócio, porque a gente precisa de uma alta demanda de transporte, né? E porque esse ambiente está sempre em crescimento. E a gente também tem uma grande carência de infraestrutura de armazenagem. Nesse sentido, o desperdício no transporte ele se dá através de alguns fatores, como a baixa confiabilidade e a baixa produtividade. A gente viu principalmente com relação ao modal ferroviário, que o equivalente a um comboio de trem equivale a de 180 a 200 caminhões de transporte. Então, a gente vê que é realmente uma proporção muito complicada, e ao longo desse vídeo vocês vão ver que é ainda maior essas questões. O uso inadequado e a falta de integração dos modais, a gente não tem um transporte multimodal adequado. Um grande número de acidentes devido a ser um transporte rodoviário. Também temos um problema endêmico de roubo de carga, né? Porque esse é um grande problema no Brasil. Temos excesso de estoque, gasto elevado de combustível, cerca de 5 bilhões de dólares. A gente não tem uma regulação, uma legislação adequada e principalmente uma insuficiência de investimentos. Então a gente tem um grande problema nesse aspecto. Então quais são as causas dessa baixa eficiência? O desbalanceamento da matriz de transportes, nós temos 78% de rodovias, todas elas em ruim, péssimo ou estado deficiente, e 1,7 milhões de quilômetros, só 10% é pavimentado. Então, a idade da frota tem uma média de 20 anos, o que é muito velho. 35% das vias navegáveis são usadas, certo? 12 mil quilômetros, do total de 43 mil. 64 terminais no Brasil, se você comparar com os Estados Unidos, que tem 1.137. Legislação e fiscalização inadequadas, como eu já falei. Deficiência na infraestrutura de apoio e insegurança nas vias. Então, quais são os resultados de todo esse panorama que a gente está vendo? Elevação dos custos, por motivos óbvios, perda da competitividade, tanto no Brasil como fora do Brasil, inibição à revisão necessária para a matriz de transporte, que é muito importante, comprometemos a nossa malha rodoviária com carga nacional, o que onera muito o preço devido ao alto custo de combustível e de manutenção, e também a gente acaba deixando que a malha rodoviária não fique disponível para a população, e sim mais para os caminhões. E a ineficiência do transporte de tipos de cargas relacionados a percursos, né? Então a gente não tem a questão do modal ferroviário nem do modal aquaviário. Então, para vocês terem um exemplo aqui, a gente está vendo relação com a soja. Então, as despesas do Brasil, elas são muito altas, certo? Então, veja só, os Estados Unidos, ele tem uma renda de 198 e ele gasta 15, certo? Na Argentina, ele tem uma renda de 199 e gasta 14. No Brasil, nós temos uma renda de 175 e gastamos 35. Então, comprometemos 24 dólares em cada tonelada exportada de soja por causa disso. Lembrando que a gente exporta milhões de toneladas. Então, esse valor aqui não é 24 dólares, pode ir para 24 milhões de dólares. Então, é muito dinheiro envolvido e uma perda imensa. E, além disso, ainda temos um grande custo de despesa portuária. Está aqui, ó, em torno de 6 dólares, enquanto que nos outros países, como a Argentina e os Estados Unidos, o valor é de 3 dólares. Então, isso é um valor significativo. Nós gastamos o dobro, né, em relação à despesa portuária e o dobro e um pouco mais em relação ao frete do interior até o porto. Então, a gente tem aumenta muito o valor do frete, o que aumenta também o valor da nossa mercadoria, o que nos faz perder produtividade e, obviamente, competitividade. Questão de segurança nas vias. No Canadá, a gente tem 0,003. Estados Unidos, 0,07. No Brasil, 0,2. Então, se você analisar, é uma quantidade
imensamente maior. Nós temos de 10 a 70 vezes mais mortes no Brasil em rodovias do que os outros países. E se a gente analisar aqui e somar todos esses países, não chega ao valor do Brasil. Se você observar, é um custo muito alto também das vidas, né? Matriz de transporte do Brasil: 58% é rodoviária, 25% é ferroviário, 13% aquaviário e 4% dutoviário. Mostra uma má distribuição. Esse número é de 2005, mas ele até hoje é aproximadamente o mesmo. Não tem muita diferença não. E lembrando que estamos em 2020. Então, em 15 anos não tivemos grandes mudanças, né? Mudanças significativas. Os custos dos transportes são diferentes. O melhor modal para a empresa vai depender da característica do seu produto. Então, para você ter uma ideia do custo desse produto em dólar em relação à tonelada milha. Então, quanto a gente gasta em dólares para carregar uma tonelada por milha. Então, no transporte aquaviário, nós gastamos 70 centavos de dólar. No modal dutoviário, 1,4 dólares. No modal ferroviário, 2,5 dólares. Quando a gente passa para o modal rodoviário, nós gastamos 25 dólares por tonelada por milha para poder transportar nossos produtos. É um número que não é próximo ao modal aeroviário, mas se você analisar, ele se aproxima muito. Então, vamos supor que ele só é a metade, então é um custo muito alto. Se você observar os outros três, eles estão bem abaixo desse modal, né? Então, é um número que deve ser observado, né? Custos de transporte modal são diferentes. A empresa vai vai escolher de acordo com isso. Mas o poder público também tem que escolher de acordo com essa questão. Então, vamos analisar o preço da tonelada a cada 1.000 quilômetros. No modal aquaviário, R$40. No ferroviário, R$65. No rodoviário, R$100. Então, para carregar uma tonelada por 1.000 quilômetros, nós gastamos R$100. Enquanto que no modal aquaviário gastamos R$40. Então vocês veem que a diferença é significativa, né? Isso pensando que a gente não carrega uma tonelada. E não, é só por 1.000 quilômetros, né? Então tem que levar isso em conta. Isso é multiplicado, isso cresce exponencialmente. Preço por frete no mercado rodoviário brasileiro estão abaixo da média dos Estados Unidos. A carga é de baixo valor agregado, as distâncias são maiores, o excesso de oferta de serviço de transporte e o setor é fácil de entrar, mas difícil de sair. Então a gente tem um problema muito grave nesse sentido, né? E a cobertura dos trilhos, Brasil versus Estados Unidos. Aqui é a cobertura de trilhos que a gente tem no Brasil. Vocês virem que é separado por cores, é muito pouco, né? E é mais concentrada no sul do país e alguma coisa aqui no Nordeste, muito na região Norte e na região Centro-Oeste praticamente não tem. E para não dizer que não tem nada, nós temos aqui, ó, pouquíssimo no estado do Amapá. Já nos Estados Unidos, praticamente não dá nem para ver o mapa, nem direito a ver a divisão dos estados, tamanha é a malha rodoviária. Então nós temos 3,4 quilômetros por 1.000 quilômetros quadrados, enquanto que os Estados Unidos têm 29,8 quilômetros por 1.000 quilômetros quadrados. Então a proporção, o gráfico por si só já fala tudo, o mapa por si só já diz tudo. Por isso que o frete deles é mais barato, o nosso é tão caro. E a diferença entre Brasil e Estados Unidos, né, porque é um patamar que a gente pode levar em consideração. No rodoviário, o Brasil tem 58% do seu transporte, enquanto os Estados Unidos só usa 28%. Ferroviário no Brasil é 25%, nos Estados Unidos é 38%. E hidroviário no Brasil é 13%, nos Estados Unidos é 16%. O dutoviário no Brasil é 3,7%, lá nos Estados Unidos é 17,8%, e o aéreo é 0,3%, enquanto nos Estados Unidos é 0,2%. Parece ser uma diferença pequena em alguns aspectos, né? Se você olhar o hidroviário, o aéreo, mas lembrando que isso é um custo altíssimo em dólares. Lembrando daquela comparação que eu fiz lá no da soja, em que era só 24 dólares, mas quando a gente multiplica isso pelas toneladas de soja exportadas, passa a ser 24 milhões de dólares, né? Então, vocês levem isso em conta, porque os números eles são altos, porque eles são números proporcionais.